Muito bem, pessoal. Estamos tendo excepcionalmente essa aula online aqui, nesse nosso curso de Mecânica e Estatística da Pós em 2022, certo? Nós imaginamos que vocês já leram o material, né, indicado na página do curso. Eu vou seguir as notas de aula, né, relativas a esse conteúdo indicado e a gente vai pontuando aqui, tirando dúvidas, certo? Então, não é uma apresentação sistemática, como seria na gravação original desse material, ao que vocês já tiveram acesso anteriormente. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, o grande objetivo era revisar muito sucintamente princípios básicos de termodinâmica, física e estatística de equilíbrio. Então, tem todo um blá, blá, blá aqui. Acho que o primeiro comentário que eu posso fazer sobre isso, pessoal, é que o nome termodinâmica ele é muito enganador, né? Pelo menos a termodinâmica usual que a gente vê não tem nada de dinâmico. A gente busca entender qual é o comportamento estacionário de equilíbrio de vários sistemas físicos sob certas hipóteses, né? Sistemas suficientemente simples. Tá? Então, eu coloco aqui, né, é o comportamento do nosso sistema depois de muito tempo. E aí tem uma frase, uma expressão que eu coloco aqui que eu acho que é muito sintomática, tem a ver com como a gente desenvolve o formalismo da termo, né? Esse estado de equilíbrio será atingido após a remoção de vínculos internos, certo? Pessoal, vocês podem imaginar a remoção de vínculos internos naquele esquema. Por exemplo, você tem um compartimento com dois gases, mas estão separados em dois subcompartimentos por uma parede divisória. Então, por exemplo, retirar um vínculo seria levantar essa parede, por exemplo, certo? Esse processo leva a toda uma reconfiguração micro e macroscópica desse nosso sistema, certo? E a termodinâmica só é capaz de dizer o que vai acontecer para o sistema depois de muito tempo, tá? Apesar do nome termodinâmica, ela é uma termoestática, em algum sentido, tá? Muito bem. O formalismo termodinâmico usual ele é descrito, ele é estabelecido para sistemas fechados. E tem várias formas de você trabalhar. Eu gosto da base axiomática descrita, por exemplo, pelo pesquisador Herbert Cullen, certo? Que tem um livro que é o mais famoso assim da história da termodinâmica. Muitos alunos não gostam, porque estamos falando de física, o pessoal quer ver experimentos, mas essa base axiomática ela organiza o pensamento. Eu ouvi um sinal sonoro, deixa eu só ver do que se trata. Será que alguém levantou a mão ou coisa parecida? Tá. Não, é porque aqui não está aparecendo a sua tela, né? A projeção. Aqui, agora, nesse momento, João, não está aparecendo? Eu acho que deve ser problema do meu computador. Vou sair da sala rapidinho. Tudo bem. Para o resto do pessoal está normal, né, pessoal? Ok, estou vendo que vocês estão dizendo aqui que sim. É estranho que ele tenha imagem que não altere a tela, né? Tudo bem. Você já nos ouve de volta, João? E agora, vamos testar. Você deve estar vendo as carinhas aí. Agora deveria estar vendo as notas de aula. Confere ou não? Basicamente a tela está travada aqui. Mas eu acho que é um problema do meu computador mesmo, porque está todo mundo conseguindo Será ver. Será que ele está com a RAM tão baixa que ele não consegue aguentar essa mudança de tela? Eu não faço ideia. Deixa eu ver. Ó, eu vi que a Clara logou aí separadamente. E ela tá junto contigo, não é isso? Vocês têm outra máquina, outro notebook? Como é que é? Sim, é em outra máquina. Ela logou em outra máquina. E vocês conseguem ver com ela? É uma tela grande o suficiente para vocês continuarem a ver? Juntos? Eu acho que tá tudo certo, né? Tá tudo tranquilo agora. Conseguem? Sim. Então tá bom. Ó, notas de aula aqui, beleza? Então, pessoal, como eu dizia,
tem uma base axiomática que organiza as observações empíricas que constituíram essa teoria muito singular dentro da física, que é a termodinâmica. Ela é uma teoria que a gente fala que é o modelo de uma teoria fenomenológica. Aí vocês vão dizer, pô, qualquer teoria científica não é baseada nos fenômenos? Sim e não, né? Sim, mas para ser digna de ser científica ou física, só que o nível em que a termodinâmica coloca os seus axiomas é como se fossem assim, são axiomas claramente não tão fundamentais, certo? Isso porque quando a teoria estava sendo desenvolvida, a gente não tinha acesso nenhum ao mundo microscópico. Tá? Então, a gente tem axiomas ali em nível macroscópico, a gente chama isso de bem fenomenológico. E a gente dizia, pessoal, ó, um primeiro axioma, existe uma relação termodinâmica fundamental que envolve diversas variáveis de estado. Então, nesse primeiro cenário, a gente vai ter um problema de cálculo 2. Você tem uma função de várias variáveis e vão aparecer várias derivadas parciais. O que a gente vai chamar de uma relação termodinâmica fundamental é uma função desse tipo, de várias variáveis, que conterá toda a informação termodinâmica sobre o sistema. E tem duas relações termodinâmicas fundamentais para um sistema isolado, fechado. Ou você expressa a energia interna do sistema como função de outras grandezas extensivas, que para um gás poderiam ser entropia, volume e número de partículas, átomos ou moléculas, depende da natureza do seu gás, certo? Ou você expressa a própria entropia, que é extensiva, como função das também extensivas, energia interna U, volume do gás V, número de moléculas N. Pessoal, notem que tem livros que usam a quantidade de matéria, o número de moles, de mol, né? Não, eu chamo N o número de partículas mesmo, tá bom? Claro que seria só um fator de conversão do número de mols para o número total de partículas, via o número de Avogadro, mas, para mim, quando eu escrever N, eu não estarei falando em quantidade de matéria, e sim na quantidade de partículas especificamente. Tá bom? Então, a gente fala muito desses princípios para um gás. Então, pessoal, ou a gente vai ter... Deixa eu procurar aqui em algum lugar. Deixa eu passar. Ou a gente vai ter a entropia vista como função da energia interna, V e N, certo? Ou U visto como função de S, V e N. Deve estar aqui para baixo uma expressão como essa também. Isso. Ó. Só que notem que não basta existir essa relação funcional. Para a gente continuar essa descrição dessa base axiomática, a gente tem outros princípios. Não apenas existe uma relação fundamental de grandeza extensiva em termos de outras extensivas, como nós temos princípios variacionais aqui nessa brincadeira. Vamos voltar para os outros axiomas. Um segundo axioma é que a entropia existe como uma função desses parâmetros extensivos, só que ela vai obedecer um processo de maximização. Pessoal, isso aqui é feito fenomenologicamente para indicar a direção no tempo em que ocorrem processos irreversíveis. Tá certo? Então, essencialmente, a gente sabe empiricamente que existe uma seta do tempo para alguns fenômenos, a gente expressa isso na segunda lei da termodinâmica, tem os enunciados clássicos de Clausius e de Kelvin, certo? Esses enunciados, eu não lembro aqui se é respectivamente, mas um diz que não existe uma máquina térmica perfeita, e o outro enunciado clássico diz que não existe um refrigerador perfeito, certo? Essencialmente é isso, que é visto fenomenologicamente, e matematicamente a gente postula que nós teremos a função entropia, a variável entropia, que é a função de outras variáveis de estado, vai seguir um processo de maximização quando eu retiro vínculos. Note que não é uma maximização da função entropia e eu vou retirar o vínculo e aquela função está lá. Não. Se eu tenho um sistema num estado, ele é descrito por uma função. Eu retiro o vínculo. Quando eu retiro o vínculo, as variáveis de estado não estarão definidas.
A gente só tem variáveis de estado termodinâmica bem definidas depois que se passou muito tempo daquela retirada de vínculo, o sistema se reorganizou, e aí quando atingiu um novo equilíbrio, eu teria uma nova forma funcional, uma nova relação fundamental para descrever a termodinâmica do meu sistema. Certo? Então, nesses processos dinâmicos fora do equilíbrio, após a retirada do vínculo e antes que se passe tempo suficiente para o sistema se reequilibrar, não faz sentido falar em variáveis de estado. Não, a gente não diz que existe, pelo menos não no sentido usual da termodinâmica, energia, entropia, tá? Pressão, né? Mesmo sendo uma grandeza intensiva. Todas as variáveis de estado só fazem sentido quando você está no equilíbrio. E esse é um ponto que nem sempre fica claro quando o pessoal estuda termodinâmica pela primeira vez. Tá bom? Então, reenfatizando, não existe uma única relação fundamental para um sistema, independentemente do que eu mexa nele. Não. Tem um sistema. Equilibrou? Ele tem uma relação fundamental. Se eu chego, mexo, ele não é mais isolado, retirei vínculos, não existem mais variáveis de estado durante algum tempo. O sistema mexe. Quando ele atingir um estado de equilíbrio, aí passa a valer uma nova relação fundamental. Qual relação fundamental? Como ela se relaciona com a anterior? Não sei, depende de como eu mexi nos vínculos. A teoria não fala nada sobre isso. Sobre o que seria uma relação fundamental de equilíbrio pré-retirada de vínculos para se relacionar com uma relação fundamental muito tempo pós-retirada de vínculos. Não se fala nisso. Você simplesmente admite que existe uma nova relação. Tá? Então é isso que a gente quer dizer com a entropia S existe. Tá bom? O fato faz parte da base axiomática vindo dos experimentos, que essa função S será máxima quando o equilíbrio for atingido. Tá bom? Muito bem. Uma variável é extensiva se ela for uma função homogênea de grau 1. Vocês lembram da aula passada, tinha aquelas leis de escala que a gente dizia o que eram funções homogêneas? Eram funções em que se você aplicasse o mesmo fator de escala em todas as suas variáveis dependentes, a imagem levava aquele fator de escala elevado a algum expoente. Se esse expoente for 1, é um tipo de linearidade ou aditividade que caracteriza as grandezas extensivas em termo. Só que nós também temos grandezas intensivas, certo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. De suprema importância, então, o princípio variacional. A sua relação fundamental termodinâmica entrópica, de caráter entrópico, vai obedecer a um princípio de maximização. Só que com algum tipo de dualidade de otimização, certo? A gente pode inverter essa relação entre U e S e nós podemos equivalentemente dizer que a energia interna será mínima no estado de equilíbrio de um sistema isolado. Por que eu posso inverter isso? Em última instância, observações empíricas que motivaram isso. Só que a gente coloca axiomaticamente essa possibilidade quando a gente diz que a entropia de um sistema ela é aditiva sobre seus subsistemas. Então, se você imaginasse uma partição do seu sistema físico, a entropia total será a soma das entropias das partes. Quanticamente, isso é um problemaço. A termodinâmica clássica não foi feita com axiomas para respeitar completamente a mecânica quântica, pelo menos não em casos particulares, certo? Mas, classicamente, a gente faz isso. E, além disso, a gente postula que a função entropia ela é monotonicamente crescente em relação à energia interna. Então, isso aqui é um axioma. Pessoal, esse axioma aqui, esse camarada aqui, a gente vai identificá-lo daqui a pouco como inverso da temperatura. A gente vai definir um parâmetro intensivo que a gente chama de temperatura, e esse camarada aqui é 1 sobre T. Notem que o fato de ser inverso aqui não afeta o sinal, né? Você tem uma grandeza positiva, 1 sobre ela é positivo. Não altera, e o mesmo seria se fosse negativo. Então, essencialmente, isso aqui é uma hipótese de que a temperatura estabelece uma relação local de escala entre S e U. Relação local de escala, pessoal, porque é um valor de uma derivada, mas essa derivada não precisa ser constante. E isso é crescente.
sendo monotônico, se eu congelar todas as outras variáveis de uma relação fundamental que não sejam S e U, eu fico com uma função de uma variável em uma variável. Sendo monotônica, ela é inversível. Então, é daí que vem matematicamente a construção dessa dualidade. Eu posso pensar tanto na maximização da entropia, como função dos parâmetros extensivos fundamentais, ou numa minimização da energia, como função desses parâmetros extensivos fundamentais. Tudo aqui escrito como se fosse um único gás, um gás monoespécie. Tudo bem? Dúvidas por enquanto, antes de eu continuar esse discurso? Eu falei algo diferente aqui? Talvez esse destaque de variáveis de estado não existirem, não fazerem sentido, não estarem bem definidas durante os processos dinâmicos, após a retirada de um vínculo. Pessoal, para um sistema isolado, você vai buscar escrever energia como função de entropia, volume, número de partículas, ou entropia como função de UVN, e você tem tudo. Tudo termodinamicamente sobre o seu sistema estará ali. Se vire para explorar as derivadas parciais e extrair as propriedades. Tudo bem? Isso faz algum sentido? Deixa eu tirar a tela aqui só para... Deixa eu ver, ó. O Guilherme fez comentários. Essa entropia que é maximizada ao se remover vínculos internos é a global ou a de cada subsistema? Ele disse que o comentário já respondeu a dúvida. É a global. É global, Guilherme. A entropia do sistema. Essa divisão em subsistemas muitas vezes é conceitual, essa partição, tá bom? Não necessariamente haverá compartimentos físicos ali onde você pudesse retirar vínculos. Isso, eu estava achando que a forma funcional da entropia se mantinha ao remover os vínculos. Esse ponto não é discutido explicitamente nos textos, não, Guilherme. É exatamente isso. O seu sistema, o que é o seu sistema, tem as partículas, as interações envolvidas, mas a estruturação espacial delas, o que elas podem fazer. Isso zoa completamente o número de microestados acessíveis e, portanto, a entropia do sistema. Então, não basta apenas você dizer que você tem uma certa quantidade de elétrons num gás de elétrons. Você tem que dizer onde eles estão. Se eles estão confinados num certo espaço ou não. Então, dizer onde estão os vínculos muda a relação fundamental que caracteriza aquele sistema. Vou abusar de linguagem, vou chamar isso de condições de contorno. É um abuso de linguagem porque não necessariamente é só uma fronteira externa entre o seu sistema e o resto do universo. Qualquer estrutura espacial, ou mesmo num espaço de parâmetros que restrinja como as suas variáveis microscópicas podem se colocar, isso muda a relação fundamental. Você tem um sistema termodinamicamente diferente um do outro, se essas condições, esses vínculos internos forem distintos. Faz sentido? Beleza. Siga, pessoal, ou conversamos um pouco mais aqui. Vai ser muito conceitual a aula de hoje, tá? A gente não tem quase nada de conta para fazer. Seguindo, então. Então, ó, as relações fundamentais S como função de UVN, ou viabilizado por aquele terceiro axioma, da relação monotônica entre S e U, a relação de U como função de SVN, cada um deles contém toda a termodinâmica de um sistema isolado. Um comentário que eu faço aqui, eu já ouvi um sinal sonoro, deixa eu só fechar essa página aqui, tá? Você pode trocar, pessoal, toda a informação termodinâmica do seu sistema, de uma relação fundamental, numa quantidade suficientemente grande das chamadas equações de estado. Pessoal, essas equações de estado nada mais são do que você ter uma função de várias variáveis e você dizer quais são as derivadas parciais da sua variável dependente em termos de cada uma das possíveis independentes. Aí você vai dizer, não, professor, mas se eu conheço todas as derivadas parciais,
Mesmo que eu integrasse formalmente, ainda sobra alguma coisa. Galera, essencialmente vai estar sobrando uma constante. Tá bom? Então, você pode dizer que se você tiver uma quantidade de derivadas parciais suficientemente grande para uma certa função matemática, depende de quantas variáveis independentes ela tem, você poderia reconstruí-la pelo menos qualitativamente, a menos de uma constante. Então, isso que eu quero dizer que é uma quantidade suficiente de equações de estado pode te dar, se for em quantidade suficiente, a mesma quantidade de informação termodinâmica que caracterize completamente o seu sistema. Então, só antes de eu ver lá o que foi clicado, note que, tipicamente, as equações de estado geram grandezas intensivas. Embora as relações fundamentais envolvam uma extensiva dependente de outras extensivas independentes, essas derivadas parciais geram grandezas intensivas. É natural, né, pessoal? Porque você sempre vai estar derivando uma grandeza extensiva por algum parâmetro extensivo. Extensivo por extensivo. O fator de escala lambda se cancela, então você vai ter uma função homogênea de grau zero, certo? E a gente chama du s de t. Notem que isso aqui é o inverso do que aparecia no axioma 3. Por convenções do que é trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, nós dizemos que a pressão é menos a derivada parcial da energia interna em relação ao volume, mantidas constantes, entropia e número de partículas, e o chamado potencial químico. Pessoal, potencial químico é uma taxa de crescimento da energia do seu sistema quando a quantidade de partículas nele varia. Certo? Essa interpretação, claro, que só é viabilizada fisicamente se você tiver um sistema que não seja isolado. Então, isso é até meio esquisito, porque a gente está falando, por enquanto, de sistemas isolados aqui. Mas é para você imaginar que você tem o seu sistema isolado, mas se tivesse um poder divino e acrescentasse uma partícula a mais lá, como que aumentaria a energia interna do sistema? Isso é medido pelo potencial químico. O potencial químico acaba tendo uma concretização mais direta quando nós tivermos sistemas não isolados, que poderão trocar partículas. Aguardem um segundo, deixa eu ver qual foi a observação. Parece que foi o João que levantou a mão, deixa eu ver se tem algo no chat. Ok. João comentou, professor, a gente não entendeu muito bem o comentário que você fez sobre a pergunta do Guilherme. Então, vamos lá. Ó, vamos tentar ver, vocês devem estar vendo ali na minha tela também, embora esteja melhor aí na tela de vocês, né? Se vocês abrirem o chat. Ó, o Guilherme de Zambon tinha perguntado, essa entropia que é maximizada ao se remover vínculos internos, é a global ou a de cada subsistema? Então, num primeiro momento, ele tinha dúvida ali, porque poderia ter várias entropias, de todo o sistema ou das partes. Aí eu respondi para o Guilherme naquele momento, não, a entropia total do seu sistema. Pode até ser que ela seja a soma das partes. Mas pode ser que em um subsistema, que você particionou mentalmente, pode ser que a entropia diminua, desde que seja compensada por um aumento de entropia nas outras partes. Quem deve crescer é a entropia do sistema como um todo. De onde vem isso? Do experimento. Isso faz parte da base axiomática, com base na fenomenologia. Bom, aí o Guilherme comentou, que eu estava achando que a forma funcional da entropia seria mantida ao remover os vínculos. Aí ele mesmo percebeu que isso não fazia sentido, porque disse, não, mas aí ela seria constante e não faria sentido falar em maximizar. Pessoal, qual é a ideia aqui? Isso foi quando eu disse que a relação fundamental de um sistema, ela só faz sentido quando você entende com o sistema não só os componentes que estão ali dentro, mas todo e qualquer vínculo, não apenas externo, que contém o seu sistema, mas também vínculos internos. Isso faz a termodinâmica do seu sistema. Tudo bem? A relação fundamental muda. Eu poderia ter uma relação termodinâmica fundamental para um grande sistema com 2 subcompartimentos, com 2 gases separados por uma divisória. Apesar de eu estar vendo ali 2 compartimentos, eu posso inventar uma única função, energia ou entropia,
deixa eu falar entropia, porque é a linguagem que a gente está usando aqui na pergunta do Guilherme, eu posso ter uma única função entropia para esse sistemão, de duas partes. Agora, quando eu chego ali, removo a separação entre os dois compartimentos, deixo o sistema se rearranjar, novos microestados estão acessíveis, porque uma molécula que vivia no compartimento da esquerda, ela não podia ir para a direita, e agora ela pode. Então, tudo se rearranja, eu vou chegar num estado de equilíbrio. O que eu estava falando para o Guilherme Zambon naquele momento, ele falou, legal, é isso aí. A relação termodinâmica, a forma com que a entropia depende de U, V e M, depois da retirada dessa separação, não guarda qualquer relação direta com a entropia que dependia de U, V e M pré-retirada de vínculos. O fato de você ter posto a mão e retirado as coisas ali, você mudou a termodinâmica do sistema. Ele tem outras características, o que é entropia, o que é energia para aquele sistema mudou. Tá? Então, o Guilherme comentou aqui, naquela observação dele das 14h49, eu estava achando que a forma funcional da entropia se mantinha ao remover os vínculos. Não pode se manter, não se mantém, é outro sistema. Mesmo que as mesmas partículas físicas estejam lá naquele seu gás, mesmo que elas façam interações de Van der Waals, Coulomb, sei lá, do mesmo tipo, mas elas estão vivendo num outro espaço com outros conjuntos de estados acessíveis. Nem que sejam graus de liberdade espaciais acessíveis que agora estão disponíveis pós retirada do vínculo. Mudou o sistema, é outra coisa. Era esse comentário que eu tinha feito que vocês não tinham entendido, João? Ou ainda está obscuro? Tudo certo? Tudo bem. Usem e abusem do áudio, tá, pessoal? Não tem problema. Sigo. Está sendo produtivo isso aqui, pessoal? Então, vamos lá. Voltando para as notas de aula, falei aqui das equações de estado, que nos trazem agora grandezas intensivas. Pessoal, as grandezas intensivas, elas são muito importantes. Porque, embora elas não façam parte das relações fundamentais diretamente, elas têm muita importância prática, porque o que a gente mede num sistema físico são as equações de estado. Temperatura, pressão, são essas coisas que a gente mede, que a gente pode ajustar. E, além disso, quando a gente adaptar o formalismo para sistemas não isolados, que é também o que faz sentido fisicamente, você precisa fazer contato com o seu sistema para poder estudá-lo, naturalmente nós teremos energias livres, que são novas energias, que não mais dependem apenas de grandezas extensivas. Quando nós temos energias livres, nós temos energias efetivas, certo? Que passam a incluir grandezas intensivas. Então, elas são relevantes experimentalmente, por serem as equações de estado medidas, mas também são muito importantes teoricamente, porque elas vão entrar nas novas energias. Bom? Muito bem. Eu faço um comentário aqui. Pessoal, eu posso usar aqui informalmente o termo representação. Representação em física e matemática costuma ser outras coisas, e esse termo não é muito usado em termodinâmica, mas um mesmo sistema físico, você pode tentar descrevê-lo de várias formas distintas, tá? A gente acabou de ver aqui que se o sistema for isolado, a gente poderia tentar descrever a energia dele, né? Para seguir um princípio de minimização, ou a entropia para maximização. Bom, em qualquer cenário possível, sistema isolado ou não, é fundamental você identificar quais são as variáveis independentes, no caso aqui S, V e N, dos quais depende a sua variável fundamental, que constitui a relação fundamental. A gente ainda está aqui no sistema isolado, U como função de S, V, N,
Mas mesmo quando a gente for para alguma energia livre, a gente vai ter alguma variável dependente de outras, e a gente tem que olhar toda essa dependência explicitamente. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que identificar quais são as diferenciais que fazem sentido em cada cenário. Você vai ter que expressar diferencial da sua grandeza, da sua energia generalizada, que expressa o comportamento do seu sistema em termos de certas variáveis. Então, aqui, imaginando que nós temos um U de SVN, nós aplicamos aqui uma diferencial de primeira ordem, matematicamente. Nós identificamos TDS menos PDV mais MIDN. Pessoal, mas notem que isso aqui é trivial, ó. Quem é Mi? Ora, pelo cálculo 2, ele tem que ser a derivada parcial de U em relação a N, quando S e V ficaram constantes. Vamos voltar para o slide anterior. Aqui, ó, Mi é del U, del N, quando S e V ficaram constantes. Ninguém precisa ter dúvida sobre quem é o potencial químico. Lembra que você está pensando num U de SVN, calcule todas as derivadas parciais, ali você vai ter os seus objetos, as suas grandezas intensivas, tá bom? Então, a temperatura para um sistema isolado na representação energética de minimização, a temperatura parece que é um escalar, né? Eu chego e ponho o termômetro lá. Não. Termodinamicamente, a sua temperatura é uma função de SVN, porque ele veio de uma derivada parcial em relação a uma certa variável de uma função de SVN. E mesmo você tendo derivado a S, em relação a S, isso, você ainda pode ter dependência em S, óbvio. Você tem uma função de 3 variáveis, qualquer derivada parcial em relação a qualquer uma das variáveis, em geral, será uma função ainda daquelas mesmas 3 variáveis. Então, notem que temperatura, por mais que na medida seja um escalar da temperatura de um sistema, mas no formalismo termodinâmico é visto como uma função de SVN para um sistema isolado na representação de minimização de energia. A gente vai ver a representação entrópica daqui a pouco, pessoal. Muito bem. Isso aqui bate com os cursos de Física 2, os cursos de termo usuais, porque a gente identifica TDS como um trabalho reversível. A gente identifica PDV como o trabalho realizado pelo sistema e não sobre o sistema. Por isso que aparece esse sinal menos aqui, é apenas uma convenção. Vocês devem lembrar daquela história que a gente usa diferenciais inexatas, essa é uma notação física, simplesmente para dizer que essa função não é uma diferencial exata, no sentido de cálculo 2, ou seja, se a gente integrasse no espaço pertinente, você tem dependência de caminho. Simplesmente é uma integral de linha nessas variáveis aqui que dependeria do caminho. E essa não. Toda D que você usa sem o cortado é porque é uma diferencial exata. Eu faço observações aqui do porquê do menos, blá, blá, blá. Como eu disse, é o trabalho realizado pelo sistema e não sobre o sistema. Eu comentei que eu não posso resumir um curso de termodinâmica numa aula, né, pessoal? Então, a gente não está falando aqui nessas notas de aula de muita coisa. Eu não estou falando de processos adiabáticos, expansão livre, processos quase estáticos reversíveis. Não estou falando de máquinas térmicas, ciclo de Carnot, um monte de coisa que eu não estou falando. Estou revisando a estrutura conceitual para focar no que a gente vai desenvolver nas próximas aulas. Tá bem? E aí, o que eu comento aqui? Eu mostro aqui como que poderia ser uma análise... por que eu pus isso aqui? Ok. Eu até comento aqui, tem a ver um pouco com a pergunta do Guilherme. Guilherme, dizendo, bom, eu tenho uma única função energia para o sistema, mas é óbvio que quando eu estou imaginando que o meu sistema pode ter um certo tipo de vínculo que o separa em 2 subsistemas, eu posso imaginar em relações termodinâmicas para esses caras. Só que note, se essa parede for móvel, porosa a passagem de partículas e diatérmica, permitindo trocas térmicas, nem esses serão sistemas isolados. E, portanto, a gente vai ver, e eu sei que você já sabe disso,
a formulação pura de sistemas isolados, de max entropia ou min energia, não é útil. Ela não é muito boa para a gente, embora a gente sempre possa pensar no sistema como um todo, como isolado. Tudo bem? Ok. Então, eu disse que a gente poderia pensar, se fosse uma parede rígida, não móvel, não porosa, sem trocas térmicas, poderíamos pensar em duas energias ou duas entropias para esses dois subsistemas. Aqui, pessoal, por completeza, eu mostrei como é a nossa relação diferencial para um sistema isolado, só que na representação entrópica. Quando eu quero enfatizar, né, por algum motivo, para algum sistema, eu prefiro pensar na entropia como função das outras extensivas. Notem que a gente tem a mesma identidade de antes, só que agora a gente tem que fazer um shift mental, pensar na entropia como função de U, V e N, aquela mesma identidade que a gente tinha lá em cima, que era uma primeira lei da termodinâmica generalizada, isso aqui é uma conservação de energia, variação da energia interna do sistema, é o calor fornecido ao sistema, menos o trabalho realizado pelo sistema, mais um influxo de energia por troca de partículas. Mas a gente pode pegar essa mesma relação diferencial, isolar o ds, jogar tudo para o outro lado, a gente percebe que matematicamente a gente vai ver que 1 sobre a temperatura será o ΔS e ΔU, ΔS e ΔU, com V e N constantes. Está aqui. São as relações de cálculo 2. Tá bom? Então, algo que é bom ter na memória, trabalhando em termodinâmica de um gás monoespécie, é essa relação. Essa aqui é a que eu tenho na minha memória, tá? DU igual a D cortado Q, tá? TdS menos PDV mais μdN. Eu não tenho dúvida sobre quais são as diferenciais que tem que aparecer. Porque eu sei que são as diferenciais de S, V, N, porque para um sistema isolado, U é função de S e VN. Tá bom? Ok, deixa eu voltar para cá. Nesse momento, pessoal, perguntas, dúvidas, observações? Por enquanto não, Léo. Sempre tenha em mente se o seu sistema é isolado ou não, qual representação você está usando e quem depende de quais variáveis. Isso até quando o seu sistema não for isolado, tá? Em cada cálculo, isso é muito importante. Os maiores erros em termodinâmica é quando você mistura duas situações. Você imagina que você depende de algumas variáveis, mas em outro momento você faz cálculos imaginando que você depende de outras variáveis. Aí você fica louco, porque você não sabe em relação a que derivar. Uma coisa é constante numa representação e não é constante em outra. Aí misturou tudo. Tenha muito claro quem são as variáveis independentes em cada momento que você esteja trabalhando. Garanto que 99% dos erros de termo vêm de você não fazer isso que eu falei. Tá bom? Bom, vamos falar sobre sistemas não isolados, que é o que acontece na prática. Experimentos, por definição, exigem que você perturbe sistemas. Nós nunca poderíamos construir uma termodinâmica de sistemas completamente isolados e fechados, porque eles seriam não observáveis. Tá bom? Pessoal, miraculosamente, de uma forma que a gente vai discutir melhor na próxima aula, quando a gente vai discutir detalhadamente a matemática das chamadas transformações de Legendre, nós podemos tratar sistemas não isolados inventando os chamados potenciais termodinâmicos, ou numa linguagem um pouco mais informal, as diversas energias livres. Galera, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Pensa na minimização da energia para um sistema isolado. Beleza, sistema isolado minimizou a energia. Vou lá para o fundo do poço. Mas é uma função de várias variáveis, tá? Estou fazendo uma representação 1D. Se o seu sistema não é isolado, existe uma energia linha. Existe uma energia efetiva construída de outra forma, e essa energia efetiva será minimizada. Só que minimizar essa energia efetiva, livre, não corresponde a você minimizar a energia caso o seu sistema fosse isolado. Ela é uma energia efetiva. Ela é construída como? Ela é construída de um jeito
para já levar em conta na sua construção qual foi a forma de contato do seu sistema com o ambiente. Cada sistema que é não isolado de uma forma diferente. Você está em contato com o quê? Com um reservatório térmico? Você tem paredes móveis e o teu volume muda? Depende. Para cada uma dessas formas acadêmicas, tradicionais, que a gente consegue ali organizar, existe uma energia efetiva que pode ser minimizada e vai dar o estado de equilíbrio do seu sistema, porque ela é uma energia que já foi ajeitada para ser minimizada. Mas, repito, o seu sistema agora não é isolado, a energia interna original não será mais minimizada. Aquilo só valia para sistema isolado. Só que a gente gosta de minimizar e maximizar as coisas, né, pessoal? Princípios variacionais estão aí por trás de toda a física. Então, esse é o lance. Pergunta que alguém poderia fazer, ninguém fez, mas eu vou fazer a observação. Professor, você disse que para um sistema isolado a gente pode minimizar energias. Aí você está dizendo que quando o sistema não é isolado, você tem energias efetivas que serão minimizadas para dar o equilíbrio, né? E elas vão funcionar assim. Mas você também disse que você podia maximizar a entropia para um sistema isolado. Quando o seu sistema é não isolado, existem entropias livres ou coisa parecida cuja maximização daria o estado de equilíbrio do sistema? Sim, mas pouquíssimos livros de termodinâmica trabalham com isso, mas tem até nomes, são as chamadas funções de Massieu. Eu não sei francês, tá? Nunca tive educação formal, mas é M-A-S-S-I-E-U. Eu acho que pronuncia funções de Massieu. Então, seriam entropias livres. Se bem que não é exatamente livre, porque vocês vão ver que esse livre tem uma interpretação física clara para a gente estar falando de energia livre. Mas teríamos entropias modificadas que poderiam ser maximizadas em cada um dos possíveis ensembles, em cada uma das possíveis formas de você ter contato com algum ambiente. Bom? Mas nossa discussão nesse curso é focada, como na enorme maioria dos textos, apenas nas energias livres, que representam, incorporam algum tipo específico de contato físico com o resto do universo. Bom? Aqui eu comento, sistemas físicos nunca são completamente isolados, bababá. A gente vai chamar esse ambiente externo com o qual o nosso sistema de interesse interagiu, nós vamos chamar de banho, ou reservatório, ou o resto do universo, tá bom? E esses banhos são caracterizados por parâmetros intensivos. Por exemplo, quando eu digo que eu vou submeter um sistema de interesse a um banho térmico, é um sistema físico enorme, muito maior do que o nosso sistema de interesse, e que será caracterizado, por exemplo, por uma temperatura constante. É uma idealização que a gente faz, que esse nosso banho é tão grande que mesmo quando a gente coloca o nosso sistema a uma temperatura distinta do banho, o nosso sistema termalizará com o banho, mas para todos os fins práticos nós diremos que a temperatura do banho não foi alterada, de tão grande que ele é. Imagina que é uma questão de resolução experimental e você não tem instrumentos capazes de capturar a mudança de temperatura do teu banho. Nesse sentido, é razoável. Então, a gente precisa de formalismos, agora, pessoal, de um formalismo para essas novas energias, as chamadas energias livres, que coloquem como variáveis de si mesmas, né, dessas novas energias, parâmetros intensivos, como pressão, temperatura, potencial químico, que são os caras que caracterizam os banhos, e não o nosso sistema de interesse. Então, como que a gente pode fazer isso e construir algum tipo de princípio variacional? Eu faço uma conexão aqui, que, claro, transformação de legenda, e vocês veem aparecer em dois lugares em física, né? Em mecânica clássica e em termodinâmica. E parecem que são coisas completamente diferentes. E não são. Matematicamente é uma coisa só. Eu faço aqui um pequeno comentário colateral, que a maioria dos livros de termo não faz, só para destacar qual é o papel de uma transformação de Legendre em mecânica clássica. Pessoal, a gente em mecânica clássica tem um formalismo lagrangiano, que a gente demonstra, né, que é equivalente a um formalismo newtoniano, de uma visão mais direta da mecânica,
Só que a gente também estuda lá nos cursos de mecânica clássica que pode ser conveniente nós sairmos de um formalismo lagrangiano para um formalismo hamiltoniano, por diversos motivos. A gente fala lá nesses cursos que tudo é equivalente, só que o formalismo hamiltoniano, ele é mais casado com processos de conservação de energia, e ele também é um pouquinho mais bem adaptado aos processos de quantização. Então, não são justificativas em si, por si só, fechadas no próprio campo de aplicação. Mas o formalismo hamiltoniano acaba sendo utilizado nessas situações. Quando você tem conservação de energia bem explícita, porque a dinâmica hamiltoniana explicita a conservação de energia mais do que a formulação lagrangiana, e também para uso em mecânica quântica. Mas tudo bem. O grande lance é, o seu lagrangiano depende de todo um conjunto de coordenadas generalizadas e depende de todo um conjunto de velocidades generalizadas, que são taxas de variação dessas coordenadas generalizadas. E, em princípio, poderia depender também do tempo. Eu já ouvi um sinal sonoro, deixa eu só falar uma coisa aqui. A passagem para o procedimento hamiltoniano é você transformar essa função, que depende desse montão de variáveis aqui. Notem, pessoal, que no espaço 3D nós temos 3n variáveis aqui, né? Porque cada partícula tem 3 graus de liberdade. São n partículas do seu sistema, 3n velocidades, mais uma possível dependência explícita no tempo, 6n mais 1 parâmetros. Em princípio, a gente troca todas as velocidades generalizadas pelos momentos canônicos conjugados. Pessoal, isso aqui vai ter tudo a ver com a gente trocar entropia por temperatura na termodinâmica, tá? Segundinho, vamos ver qual foi a observação. O João perguntou, professor, nesses casos de sistemas não isolados, é possível falar de conservação de algum tipo de energia? Repare, o sistema total, sistema de interesse mais banho, é o universo. Isso é um sistema isolado. Certo, João? Vários procedimentos que a gente faz, né, nesse cenário, dizem que o seu sistema de interesse mais o resto do universo é um sistema fechado. Então, nesse sentido, há conservação de energia. Mas do seu subsistema de interesse, formalmente, não. Do seu sistema de interesse pequeno em comparação com o resto do universo, não. Porque, por definição, você está dizendo, no caso de o que a gente vai chamar em física estatística de ensemble canônico, que é o seu sistema poder realizar trocas térmicas, é porque ele vai poder fazer trocas térmicas e não vai conservar diretamente, não. Tudo bem? Ok? Seguirei. Pessoal, acho que isso aqui vocês conhecem bem, é a definição dos momenta conjugados em mecânica clássica. A cada velocidade generalizada corresponde um momentum conjugado. Então, nós poderíamos, galera, construir uma função hamiltoniana da seguinte forma. Vocês devem se lembrar lá de clássica, que a gente tem o nosso lagrangiano. O hamiltoniano vai depender das coordenadas dos momenta e possivelmente do tempo. O seu lagrangiano depende de coordenadas generalizadas, velocidades e do tempo. Mas, ó, galera, matematicamente, ó aqui algo pertinente para a termodinâmica. Você não pode igualar uma função de certas variáveis, você não pode igualá-la a uma função de outras variáveis. Não faz sentido. Então, na verdade, quando a gente calcula o hamiltoniano como sendo a lagrangiana menos uma soma que vocês veem lá nos livros de clássica, que envolve produtos de velocidades generalizadas por cada um dos seus momenta conjugados, na verdade, a gente já tem que interpretar que cada uma dessas velocidades generalizadas é vista matematicamente como uma função dos momenta, para que eu tenha dependência em Q, P e T em ambos os lados da equação. Aqui eu não pus explicitamente, mas é a mesma coisa.
P, cada um dos P's, são variáveis que eu espero ver aqui, sim. Só que esse QI ponto aqui, eu devia ter posto explicitamente, acho que foi porque a minha linha ficou muito curta, ou já foi adiantando que às vezes a gente omite isso, mas cada um deles é um QI ponto de P também. Em princípio, a gente imagina que cada QI ponto pode ser expresso como função de P. Você vai dizer, será que pode, Léo? Porque cada momento é definido por um del L e del QI ponto. Mas quando era em termodinâmica, professor, você falou que tinha um axioma para isso, que era o axioma 3, que tinha uma relação monotônica. E isso que permitia você inverter essa relação implícita. Galera, nenhum livro fala isso para vocês explicitamente. Porque os nossos lagrangianos em mecânica clássica já são quadráticos nas velocidades. Mas o fato é, matematicamente, essa é uma condição necessária para que seja possível a passagem do formalismo lagrangiano para um hamiltoniano. Porque quando você tem lagrangianos quadráticos nas velocidades, essa derivada em cada velocidade dá uma relação linear nas velocidades generalizadas. Relações lineares são monotônicas, são inversíveis, e é isso que matematicamente possibilita a eliminação das velocidades generalizadas em termos dos momenta, para que essa transformação seja possível. Nenhum livro fala isso explicitamente. Se por algum motivo, algum dia, você imaginar algum tipo de lagrangiano que não seja mais do que quadrático, convexo quadrático nas velocidades, tem que ter o sinal certo aqui, certo? Ou pelo menos um sinal bem definido nas suas variáveis, você não poderia passar de um lagrangiano para um hamiltoniano, porque a transformação de Legendre não estaria bem definida. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Tudo bem? Então, isso é um detalhe, mas é um detalhe importante. Tem um análogo aqui com essa quadraticidade do lagrangiano. Isso aqui tem a ver com o axioma 3 da termo. Tá bom? Aí eu faço aqui comentários, a formulação hamiltoniana é boa, porque ela manifesta explicitamente a conservação da energia nos sistemas de mecânica clássica, tudo bem? Eu comento aqui as mesmas coisas, del L, del QI ponto, eu faço isso aqui, eu comento isso aqui da forma quadrática, para que isso seja possível, mas eu não quero entrar nesses detalhes aqui com vocês. Eu só vou dizer que, analogamente, na termodinâmica, a primeira energia livre que a gente pode imaginar é o tipo de falta de isolamento do nosso sistema de interesse mais simples possível, é contato térmico. Quando a gente tem contato térmico, a gente vai ter que inventar uma energia livre de Helmholtz no lugar da energia interna do sistema, que vai fazer o papel de relação termodinâmica fundamental para esse sistema que agora não é isolado. Pessoal, se eu bem me lembro, pela IUPAC, né? A letra oficialmente reservada para energia livre de Helmholtz é a letra A. Só que quase todo livro que eu uso usa a letra F, eu uso a letra F desde sempre. Então, peguemos esse F de free aqui, tá bom? Tá? O detalhe é que essa nova energia, que agora é livre, ela não depende apenas de extensivos. Lembrem que U dependia de SVN. E essa energia livre de Helmholtz depende de uma grandeza intensiva, que é a temperatura do seu sistema, porque você está colocando o seu sistema em contato com um banho caracterizado por uma temperatura. Tá? Olha só matematicamente o que vai acontecer. Sabe aquele papo que eu fiz ali do hamiltoniano passar por lagrangiano? Galera, nós temos uma expressão sucinta para dizer como que a gente acha energia livre de Helmholtz. A gente chama isso de U menos TS. Isso aqui é uma relação importante, certo? Vou falar mais sobre ela daqui a pouco. Só controlar meu horário aqui. Beleza, certo? Notem, galera, de onde ela vem? Veio do nada? Não, pessoal, isso aqui é a transformação de Legendre. A gente vai discutir a transformação matemática com mais detalhes na próxima aula, mas note que do mesmo jeito que no hamiltoniano você fez H ser igual a L, uma função de certas variáveis, é uma função de variáveis antigas, mas expressas agora com uma mudança implícita de variável, mas isso aqui é H igual a L menos produto
é que aqui tem uma soma, porque seriam muitos graus de liberdade, mas se fosse só um grau de liberdade, produto de uma variável velha, velocidade, da função velha, que eu vou trocar pela variável nova, que é momento. Olha lá, o U menos TS da energia livre de Helmholtz. Função nova faz o papel do hamiltoniano, igual a função velha faz o papel do lagrangiano, menos variável nova, é a temperatura, porque eu quero trazer a temperatura para essa nova energia livre. Ela faz o papel do momento, do momentum. E S é a variável velha, que era extensiva do U, faz o papel da minha velocidade generalizada. Então, essa aqui não é uma fórmula que veio do nada. Como eu disse, a gente vai ver matematicamente a transformação de Legendre na próxima aula, mas isso aqui é definição de transformada de Legendre. Eu quero construir agora uma função energia livre que dependa de T, V e N. Explicitamente, olha como a gente deve abrir e interpretar essa equação aqui. Uma função de temperatura, volume e número de partículas tem que depender de TVN, dos dois lados da equação. Então, esse U aqui não é mais um U de SVN. Ele é um U que mantém a sua dependência original em VN, mas matematicamente eu tenho que imaginar que o S é uma função de TVN. Porque aí, substituindo essa forma funcional aqui, eu teria agora uma grandeza que depende de TVN apenas. O S entrou como uma variável agora dependente de TVN. Menos T, a minha variável nova. T é T, porque o T está aqui. Vezes S, só que esse S é uma função de TVN. Nota que vocês estão vendo 3 variáveis aqui, mas isso é análogo do que eu fiz antes, de dizer que cada Q ponto velocidade generalizada era função dos momenta. Ok? Os momenta, o momentum faz o papel da nossa temperatura. Então, esse é o jeito certo de você interpretar uma equação como essa. Você não pode fazer uma salada de frutas e imaginar que isso aqui depende de TVN, que isso aqui depende de SVN, e tem S aqui, e você fazer del S dos dois lados. Se esse cara aqui dependesse explicitamente de TVN, del S dele é 0. Só que do outro lado não dá 0. Isso aí seria misturar as representações, tá? É muito importante saberem que representação você está. Eu vim aqui ver se tinha alguma pergunta, embora eu não tenha ouvido nada. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Posso seguir? Então tá bom. Então vou continuar. Cabe a vocês me parar. Tá? Eu comentei. Então a gente está trocando na passagem de U para F, nós estamos trocando a variável extensiva S pela intensiva T, mediante essa relação. Como que essa troca é feita, professor? Como que eu vi o S como função de TVN? Ora, eu sei que del U, del S é a temperatura. Lembra daquelas brincadeiras que a gente fez com a primeira lei da termodinâmica? Só que essa relação é monotônica, faz parte do axioma 3. Então, em princípio, eu sei que se eu congelar V e N, eu tenho uma relação 1 para 1 entre T e S, e essa relação é inversível. Então, eu posso ver o S como função de T. Descongelei o V e N. Então, na verdade, eu estaria vendo o S como função de T, V, N. Isso é uma consequência direta do axioma 3. E lá na mecânica é uma consequência do seu lagrangiano ser quadrático, com um sinal certo de convexidade única nas variáveis velocidade generalizada. Tá bom? Aí eu comento aqui, nós vamos interpretar uma energia livre fisicamente, geometricamente e analiticamente. Pessoal, isso não se encerra nessas notas de aula aqui. Nessas notas de aula a gente faz só interpretação física. As interpretações geométrica e analítica são mais desafiadoras para nós físicos, e, portanto, mesmo que dê tempo aqui para a gente passar para as próximas notas de aula, nós não veremos hoje essas interpretações aqui mais matemáticas. Então, veremos só a física, e aí a gente vai para a parte final das próximas notas, se der tempo.
Pessoal, interpretação física, nosso interesse agora reside não num sistema isolado. Esse é o ponto da brincadeira. Mas sim num sistema de interesse, que a gente vai chamar de S, perdão a mesma letra da entropia, tá, pessoal? Faltam letras. Podia usar um S caligráfico aqui. Isso aqui é sistema S, não é a entropia dele. Note que a gente põe um pequeno entre aspas, galera, porque vocês vão ver que termodinâmica e física estatística são uma parada muito esquisita. Mas o fato é, o seu sistema de interesse tem muito menos graus de liberdade do que o resto do universo, o banho ou o reservatório com o qual ele interage. Só que vocês vão ver que existe uma coisa que a gente chama limite termodinâmico, em que para a gente conectar o micro com o macro, aquela conexão da função partição com uma energia livre do nosso sistema de interesse, nós vamos dizer que esse sistema é enorme. O nosso sistema de interesse tem que ter uma quantidade de partículas muito grande para que a gente possa usar a análise assintótica na quantidade das suas partículas. Meio paradoxalmente, mesmo que ele tenha uma quantidade de partículas que vai para o infinito, a gente tem que imaginar que é um infinito muito menor do que o número de graus de liberdade do banho com o qual ele interage. Então, isso é algo que o pessoal não fala explicitamente também nos livros e deixa os alunos muito confusos. Quem é grande e quem é pequeno? Tem 2 níveis de infinito. A gente só vai poder fazer termodinâmica e ligar termo com física e estatística se o nosso sistema de interesse tiver uma quantidade tão grande quanto a gente queira de partículas, que é o chamado limite termodinâmico. Só que toda a teoria desse sistema não ser isolado e interagir com o banho diz que esse número de graus de liberdade ainda é muito menor do que a do banho. Física. Certo? Muito bem. Um matemático limpa essas coisas colocando axiomas, pessoal. Só que às vezes os físicos não ficam satisfeitos, tá bom? Mas eu estou dizendo aqui para vocês como é o raciocínio físico. Então vamos lá. Estamos interessados agora não em um sistema isolado, mas em um sistema S pequeno, entre aspas, apesar dessa ressalva que eu fiz, em contato térmico com um grande banho a uma temperatura T. Pessoal, eu coloco aqui algumas relações para mostrar o que seria uma máquina térmica. Eu coloquei essa notação de máquina térmica aqui mais para ilustrar o raciocínio que eu vou fazer depois, para a gente interpretar o que é a energia livre, o que é a energia livre de Helmholtz. Imagina que aqui você tem um sistema de interesse que opera retirando energia de uma fonte quente, numa temperatura T1, e pode descartar energia para uma fonte fria a uma temperatura T2. Isso aqui é bem máquina térmica mesmo, tá? E você realiza trabalho com isso. Então, notem, Q1 é o calor fornecido ao sistema S de interesse. Ele é positivo. Q2 seria o calor fornecido ao banho frio. São 2 banhos que eu imaginaria aqui. Mas como é que o calor fornecido ao banho frio quer dizer que o nosso sistema S perdeu Q2, que ele descartou uma temperatura, uma quantidade de calor Q2, essa quantidade de energia. E o trabalho que efetivamente o nosso sistema pode realizar é esse balanço energético. Foi o quanto ele puxou de energia e pôde usar fora o descarte, tá bom? Um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica é que você não pode transformar o Q1 completamente em trabalho. Tem que ter algum descarte, de certa forma. Então, o trabalho é a diferença desses calores. Infinitesimalmente, temos aqui diferenciais inexatas, porque tudo depende do caminho. Isso é assim que funciona uma máquina térmica. Ótimo. Comentei isso aqui só para eu ter um exemplo de uma máquina térmica com vocês e meio que introduzir notação e sinais para a gente interpretar a energia livre de um sistema. Por que a gente chama uma energia livre de energia livre? Imagina que você tem aqui um seu sistema e ele está em contato com um banho. Uma parede diatérmica que estaria conectando esses 2 caras. Então não tem jeito, você tem trocas térmicas. Pessoal, qual é o balanço infinitesimal de energia, de trocas energéticas do nosso sistema de interesse? Ora, o nosso sistema de interesse, agora ele não está chupando energia de uma fonte quente, como na máquina térmica, tá bom? O único contato dele é com o banho. Mas ele vai
injetar uma certa quantidade de calor no banho. Esse Q é de reservatório. Ora, se isso aqui é a quantidade de calor injetada no reservatório, quer dizer que o meu sistema de interesse perdeu, né, o oposto dessa quantidade de calor. A origem desse menos aqui é a mesma desse menos Q2 aqui do lado. Então, isso aqui foi um calor descartado para o meu ambiente. E eu vou realizar algum trabalho. Para eu realizar algum trabalho sobre sistemas externos, por exemplo, com um pistão móvel, eu perco energia também. Aqui é menos, que é o menos que aparece na primeira lei da termodinâmica, porque a gente diz que trabalho é trabalho realizado pelo sistema e não sobre o sistema. Tem livros de termodinâmica mais antigos que usam trabalho sobre o sistema, tá? O Callen, o livro do Herbert Callen, o tal famoso que eu falei, ele usa a convenção contrária. Ele escreve a primeira lei da termodinâmica como sendo ΔU igual a Q mais W. Mas a enorme maioria dos outros livros usa Q menos W, então eu prefiro manter essa convenção. Esse é o trabalho realizado pelo meu sistema. Então, eu tenho que pôr um menos aqui, porque eu vou imaginar que se esse cara for positivo, eu tenho que ter um decréscimo da minha energia. Caso isso aqui fosse negativo, negativo com negativo positivo, seria um agente externo comprimindo o meu sistema e me dando energia. Então, os sinais são esses, com essas convenções. Isolemos esse trabalho inexato e infinitesimal. Ele é igual a du mais d cortado, que é. Isso aqui, lembrem-se, por depender de como o processo foi feito. Não é uma diferencial exata. Só que eu já coloquei um balanço infinitesimal de energias, porque essa é uma condição necessária, mas não o suficiente, para que eu possa sonhar com reversibilidade. Então, imaginando que a gente tem interações reversíveis, certo? A troca, né, o calor infinitesimal fornecido ao banho será a temperatura do banho vezes a variação infinitesimal de entropia do banho. Essa é a definição de calor em processos reversíveis. Calor em processos reversíveis é TdS. dQ é TdS. Certo? Pro reservatório. Ora, mas como a gente está imaginando que o nosso sistema... Ó, aqui eu penquei muito, né? Como eu disse, esse S era... Bom, aqui era um S de sistema, aqui já é um S de entropia. Desculpem, eu preciso mudar esses S's. Esse S aqui é de entropia do sistema de interesse. A variação de entropia do sistema de interesse é o oposto dessa variação de entropia do banho, porque o sistema é isolado e o processo foi reversível. Em processos reversíveis, a entropia não cresce. Por isso que eu precisava de uma análise local. Se a entropia não cresce, quer dizer que se aumenta numa parte, diminui em outra. Em processos reversíveis. Por isso que eu tive que fazer infinitesimal e falar reversível. Mas aí, então, a variação de entropia do banho é o oposto da variação de entropia do sistema de interesse. Pela lei zero da termodinâmica, a gente sabe que no equilíbrio, o nosso sistema terá termalizado com o banho, terá a mesma temperatura e essa temperatura ficará constante. Então, se a temperatura, né, se houve termalização, a temperatura do sistema é a temperatura do banho. E se ficou constante, a gente pode agregar isso aqui numa única diferencial, porque o T ficou constante e U menos TS foi exatamente o que a gente chamou de energia livre de Helmholtz, que é uma transformação de Legendre da energia interna do sistema. Ou seja, o seu sistema realiza trabalho, ele estaria perdendo energia, certo? Como um todo. Eu pego o oposto dele, então vejo que eu teria um decréscimo de energia do sistema quando ele estivesse realizando um certo trabalho. Então, a energia livre é a energia de um sistema em contato térmico com um banho que está disponível para realizar trabalho. Não tenho mais do que isso disponível para realizar trabalho. Por que eu não tenho mais do que isso? Pela segunda lei, lembre-se que para uma máquina térmica, você também não pode realizar em trabalho tudo o que você quiser. Você tem balanços aqui que satisfazem os axiomas da termodinâmica. Pode parecer que não, mas a gente usou esses axiomas aqui
E a gente está vendo que o trabalho disponível para ser realizado, infinitesimamente, vai dar uma diminuição na energia livre. Energia livre de um sistema não é a energia total dele. É a energia disponível para realizar trabalho. Não é tudo, porque você tem que satisfazer o vínculo de você estar em contato com um banho térmico já equilibrado. Você não pode fazer qualquer coisa, você já tem um compromisso com o reservatório. O que te sobra para você fazer algo com o mundo externo é a sua energia livre, por isso que ela está livre. Por isso que ela é apelidada, adjetivada de livre. Faz algum sentido? Perguntas? Esse aí foi o Physics, essa é a física básica da energia livre. Nesses termos, com esse tipo de argumento que a gente trabalha em termodinâmica. Notem, pessoal, que eu estou tentando falar para vocês, dando um porquê para tudo. Cada passagem, lei zero, reversível, equilíbrio. Se é reversível, a entropia total é constante. Então, o diferencial de entropia do banho e do sistema de interesse são de mesma magnitude, mas sinais opostos. É muito fácil você achar que pode fazer essas contas no automático, mas são contas extremamente conceituais, tá? Senão você se perde. E aí a dificuldade da termodinâmica. Todo mundo sabe que todo mundo estranha, certo? Sigo. Ó, vou matar aqui esse arquivo. Não sei se eu tinha aberto outros. Se eu não tinha, agora eu abrirei. Que não está maximizando. Peraí. Ué. Full screen? Full screen que eu tenho que fazer? Do jeito é. Não era o presentation. Vou pular aqui para a metade posterior das próximas notas de aula. Galera, vocês estão cansados? Vocês querem que eu deixe, né, por toda perda de tempo, correria para vir para cá? Querem encerrar agora? Porque a gente também não teria muito mais do que 5 minutos. Ou foi fácil essa parte da entropia de Boltzmann? Vocês querem que eu fale agora, que eu deixo para depois? Quero input de vocês. E aí? Melhor parar por aqui? Tá bom, vou deixar para a próxima aula, então. Porque senão vai ficar muito corrido e eu não posso não cumprir o liberar vocês 15h50, certo? Então, tudo bem. Não vou falar mais nada hoje, mas estou aberto aqui, né, para mais dúvidas, observações de vocês. Foi muito banal o que eu falei para vocês? Todo mundo já sabia de tudo que eu falei? Como é que é isso? Estrutura conceitual, certo? Da termodinâmica. Pessoal, cada louco com suas manias, né? Mas como eu falo para vocês, né? Eu com minhas manias, eu acho que eu chamo a atenção para certos pontos. Não teve nada de novo do que eu apresentei ali para vocês, mas eu acho que eu enfatizo alguns pontos que nem sempre são enfatizados por aí, sabe? Ô, Léo, Pois não, quem fala? é que você comentou algo sobre minimização da energia livre, essas coisas. Queria saber se você vai comentar nas próximas aulas. Mais explicitamente, não, viu, João? Porque, em princípio, eu não tenho como revisar toda a termo, certo? Mas a ideia que eu tentei colocar ali para vocês é que eu tenho que analisar umas diferenciais de ordem 2,
Por exemplo, o livro do Salinas faz isso, o livro do Kahneman faz também, mas vocês acham isso, por exemplo, no livro do Salinas, quando ele faz uma revisão de termodinâmica, logo na abertura do livro dele de Física e Estatística. Essencialmente, o que ele faz é tratar diferenciais ali desse nosso jeito mais prático, físico, certo? E ele mostra que, essencialmente, é a variação segunda da sua energia livre, em certas condições, vai ter um sinal positivo, você vai interpretar isso como uma concavidade positiva de uma derivada segunda, e você vai interpretar isso como uma maximização. Mas você está certo, eu interpretei energia livre como energia disponível para o seu sistema realizar trabalho, mas eu não provei, não falei nada que tocasse na minimização dela. Em princípio, eu não pretendia fazer. Eu vou pedir para você, se você tiver interesse nisso, dar uma olhada no livro do Salinas ou em qualquer outro livro de termo. Se você tiver dificuldade, fala comigo e a gente marca um bate-papo sobre isso. Beleza? Ok, obrigado. Porque, como eu disse, o nosso objetivo aqui a gente tem que imaginar que a gente já sabe termo, certo? Senão vai tomar muito tempo com isso, mas estou aberto a conversar com você fora da sala de aula explícita o tempo que você quiser. Bom, foi bom você falar isso, né? Pessoal, eu não provei minimização de nada. Eu interpretei a energia livre de Helmholtz como trabalho disponível, tá? Eu não provei que ela ia para um mínimo mesmo, não. Tudo bem? Posso ir desligando se ninguém mais está se manifestando? Ó, eu vou desligar a gravação. Não precisam dar o tchau necessariamente agora, encerrando a gravação.